Bom dia! Está no ar o Jornal do Terceiro Ano. Hoje vamos aprender e falar tudo sobre jornalismo. Ler jornais impressos ou digitais é uma atividade humana muito importante para nos mantermos informados em diferentes locais do planeta. Esses fatos podem envolver acontecimentos políticos, econômicos, culturais, cotidianos, esportivos, científicos e etc. O jornal, portanto, é uma importante fonte de informação. Mas você sabe como o jornal é produzido? Que tipo de texto podemos encontrar nele? É isso que iremos descobrir. Convidamos a repórter Andréa Amorim para falar mais sobre esse assunto. Eu estou aqui representando os repórteres de rua que vão atrás da notícia para que ela chegue até você. E hoje nós preparamos uma reportagem muito especial sobre Gutenberg, que é considerado o pai da imprensa. Vamos conferir? Gutenberg, o pai da imprensa. Oi, você sabe quem foi Gutenberg? Vamos conhecer esse carinha incrível. Nascido em Mainz, na Alemanha, provavelmente entre os anos de 1395 a 1397, Johannes Gutenberg foi o terceiro filho de Freile zum Gänzfleisch e sua segunda esposa, Else Rik zum Gutenberg, cujo nome de solteira Johanna adotou mais tarde. Há poucos registros sobre a vida de Gutenberg, mas alguns deles relatam que ele era um aprendiz dos ourives de sua cidade. E para você saber, ourives são aquelas pessoas que trabalham com metais preciosos, seja vendendo ou executando gravações nestes metais. Gutenberg acreditava que o molde arcaico de gravação em metais poderia ser aperfeiçoado e já tinha em mente um projeto de impressão, mas precisava aperfeiçoar a sua ideia. Foi então que ele partiu para a cidade de Estarburgo por volta de 1428, na qual conseguiu aprimorar os seus estudos e técnicas, realizando as primeiras tentativas de impressão com caracteres móveis. Em 1442, imprimiu no seu projeto de prensa 11 linhas em um pedaço de papel. Em 1448, voltou a Mainz para tentar levar à frente a sua proposta inovadora de impressão com tipos móveis. Foi então que conheceu Johann Fust, um cara que aceitou financiar o projeto de Gutenberg em troca de participação nos lucros. Eles criaram então uma pequena fábrica e Gutenberg começou a fabricar prensas e utilizá-las em várias impressões. Depois disso, aparece outro personagem nessa história interessante, um rapaz chamado Pedro Schoeffer, que entrou na sociedade junto com Gutenberg e Fust. Alguns registros dizem que Schoeffer foi quem descobriu o modo de difundir e fabricar os caracteres, alinhando o chumbo ao antimônio. A microempresa de Gutenberg começou imprimindo algumas edições de Donato e bulas de indulgências concedidas pelo Papa Nicolau V. Mas tinha um problema. Apesar da invenção ser inovadora, Gutenberg não estava tendo o retorno financeiro que esperava. Obviamente, Fust, seu principal investidor, não ficou nada feliz. Ele investiu mais dinheiro na empresa, entretanto os resultados financeiros continuavam ruins. Fust não suportou a dívida e acabou processando Gutenberg. Historiadores afirmam que durante o processo judicial, ele conseguiu imprimir a sua obra-prima mais conhecida, a Bíblia de Gutenberg, com mais de 640 páginas. Calcula-se que foram feitas 300 cópias desta obra, porém só se tem conhecimento de 40 nos dias atuais. Mas voltando à história do processo judicial, Fust ganhou na justiça contra Gutenberg, e a ele foi concedido tudo o que Gutenberg havia criado, as prensas, os livros, os tipos móveis e tudo mais. Gutenberg continuou vivendo em Mainz. Ele ficou muito pobre depois do processo. Uma autoridade da igreja lhe concedeu um título de importância e junto disso um salário para que ele conseguisse viver. Apesar de se saber pouco sobre o fim da vida de Gutenberg, há relatos de que em seus últimos dias ele ficou cego. Johannes Gutenberg morreu em 3 de fevereiro de 1468, na cidade de Mainz, e foi enterrado na igreja do convento franciscano na cidade de Eltville. Gutenberg tem uma importância imensa para a imprensa mundial. Após a sua invenção, a impressão de livros que era manuscrita ficou descomplicada, e em meados de 1500 já haviam mais de 15 milhões de livros impressos. Por este motivo, ele é considerado o pai da imprensa. A sua invenção impulsionou também os meios de comunicação, inclusive o jornal tradicional, que antes era manuscrito e passou a ser impresso. Nós convidamos um repórter muito conceituado no Espírito Santo que falará um pouco sobre sua profissão e ajudará a entender melhor sobre o cotidiano do jornalismo. É com você, Fábio Linhares. Fala, galerinha do terceiro ano da Escola São Camilo. Hoje a gente vai bater um papo super legal sobre jornalismo. Eu quero começar me apresentando. Eu chamo Fábio Linhares, eu sou jornalista, comecei trabalhando em rádio, depois eu fui para a TV Tribuna, trabalhei como produtor na
parte interna do telejornal, depois eu fui para a rua, trabalhei como repórter. Há quase 10 anos eu estou na TV Gazeta. Comecei lá no interior, na cidade de São Mateus, como repórter, virei apresentador do ES1 por 2 anos da cidade de Linhares, depois vim aqui para Vitória, onde eu estou há quase 7 anos, e já fiz muitas reportagens, já apresentei jornal. O Jornal do Campo traz em destaque: produtores de Linhares reclamam dos prejuízos depois da construção de uma barragem que alagou várias propriedades. Cobri fatos importantes que vão ficar marcados na história do Espírito Santo. Testemunhas, Gerson Camata estava em frente àquela banca de jornais quando o assassino chegou. Os dois discutiram. O ex-governador começou a andar. Foi quando o assassino sacou a arma e atirou. Lá na concentração onde a escola está agora, Fábio Linhares. Muito boa noite, Daniela Abreu, Mário Bonelli, e para todo mundo assistindo pelo G1. Eu fico aqui na concentração, acompanhando todos os detalhes, os preparativos, o aquecimento da bateria. E eu acho que o jornalismo tem um pouco essa função. Vou responder agora as perguntas que as professoras de vocês me enviaram. Primeira pergunta é: por que eu escolhi o jornalismo? Bom, eu brinco que eu não escolhi o jornalismo, foi o jornalismo que me escolheu. Quando eu tinha a idade mais ou menos de vocês, eu sei que hoje vocês gostam de assistir muito YouTube. Eu assistia telejornal, eu gostava de ver jornal. Meu pai sempre assistiu muito jornal e eu gostava de ver aquilo com ele. Eu brincava com a minha mãe: eu quero trabalhar cobrindo guerras, eu quero trabalhar como repórter na rua, nas enchentes, nos alagamentos, mostrando o que as pessoas estão vivendo. Eu sempre fui fascinado por esse lado do jornalismo, por mostrar a realidade, por dar luz a um problema que existe nas comunidades, que existe na vida das pessoas, e a gente dá voz a esse problema, a essas pessoas com o jornalismo, e com isso as autoridades, os prefeitos, os vereadores, os governadores, os presidentes, eles podem ver a realidade da população que está exposta ali no jornal, e aí eles podem fazer alguma coisa para ajudar a população. Então acho que desde criança eu sempre tive muito, sempre gostei muito disso, sempre foquei muito nisso, e por isso que eu decidi ser jornalista. Qual é a matéria que eu mais gostei de fazer? Eu sempre digo que eu gosto de fazer todas as reportagens, porque todas as reportagens têm importância. Todas vão para o ar justamente porque elas têm um valor, porque elas precisam ser exibidas, as pessoas precisam saber daquilo. Mas tem reportagens que a gente acaba gostando mais. Por exemplo, eu tive a oportunidade de entrevistar a Ivete Sangalo. Foi uma festa muito grande, eu gostei demais porque ela é uma artista completa, humilde, sensacional conversar com ela. Obrigado, Ivete. Bom show. Obrigada a vocês. Um beijo, obrigada, Fábio. Esse é seu. Obrigado. Mas no dia a dia, o importante mesmo é a gente poder dar voz à população. E aí quando a gente faz uma reportagem de uma família que está precisando de uma vaga no hospital e a família consegue a vaga no hospital, aquela reportagem me dá prazer. Eu sinto feliz de ter feito aquela reportagem também. Qual reportagem eu menos gostei de fazer? Como eu disse, eu gosto de fazer todas as reportagens, mas tem reportagens que a gente acaba fazendo porque existe, né, a necessidade de que as pessoas saibam. E tem reportagens que eu não gostaria de fazer. Quando a gente mostra exemplos de corrupção, quando a gente mostra crimes, não são reportagens que eu gosto de fazer, mas são reportagens que as pessoas, que a população precisa assistir para saber o que está acontecendo na cidade, o que está acontecendo no seu bairro. E aí eu volto lá no começo da minha fala. Quando a gente mostra esse tipo de problema, como eu disse, eu não gosto às vezes de mostrar isso, mas quando a gente mostra, as autoridades, elas precisam tomar uma atitude, elas precisam resolver aquela situação. O que é a pauta do dia? Existem dois grandes tipos de pauta. A primeira é a que a gente chama de pauta fria, que é aquela pauta que é agendada e que pode ser feita e exibida no telejornal em qualquer dia. Por exemplo, se a gente mostra uma pesquisa que diz que as pessoas precisam dormir 8 horas porque faz bem dormir 8 horas. Essa reportagem pode ir ao ar qualquer dia, que ela não vai ter problema. Pode ir ao ar hoje, pode ir ao ar amanhã, poderia ter ido ao ar ontem. Não faz muita diferença na ordem, no dia que ela vai ser exibida. Agora, quando a gente tem uma reportagem que chama pauta factual, é a pauta que precisa ir ao ar naquele dia.
Por exemplo, uma grande decisão do governador, o governador decidiu fechar o comércio, como aconteceu no começo da pandemia do coronavírus. Aquele assunto ele precisa ir ao ar naquele dia, então é uma pauta factual. E aí a pauta do dia vai depender. Posso pegar uma pauta factual ou uma pauta fria, que a gente chama. A pauta é o assunto da reportagem, que normalmente ela é decidida pelos editores do jornal. Existem os editores do jornal, existem os produtores, existem os repórteres e existem os apresentadores. Os editores, eles pegam o material que vem da rua dos repórteres e eles montam a reportagem. Os produtores, eles produzem, eles preparam as pautas que vão ser entregues para o repórter. Então eles agendam as entrevistas, ligam para médicos, para especialistas, para professores, combinam isso e aí os repórteres vão até os locais que estão agendados, conversam com as pessoas, preparam a reportagem e aí o editor monta a reportagem. Então a gente, cada dia, pega pelo menos uma pauta que é a pauta do dia que a gente vai fazer. Para que serve a apuração? Serve justamente para detectar, para saber se aquela informação que chegou até a gente é verdadeira ou é falsa. Então, quando chega alguma informação até a nossa redação, ou chega uma informação até mim, o que eu faço? Eu vou apurar, eu vou ligar para as fontes, eu vou ligar para as pessoas responsáveis, eu vou ligar para pessoas que analisam aquele fato, para saber se aquela situação, se aquele fato que chegou é verdade ou é mentira. E essa é a grande importância do jornalismo. Por quê? Porque muita gente se aproveita das redes sociais, se aproveita da internet, joga informações joga qualquer tipo de situação na internet como se fosse verdade, e aí as pessoas, sem maldade muitas vezes, acabam espalhando aquela notícia que não é verdadeira. Então eu quero aproveitar aqui para fazer um alerta para vocês, para que vocês façam um alerta também para os seus pais, para os seus tios, para os seus avós e avós, para que eles tomem muito cuidado ao compartilhar uma informação na rede social. A primeira pergunta que você tem que fazer é: essa fonte é confiável? Esse site que está divulgando isso é confiável? Essa pessoa que publicou isso é uma fonte oficial? Então essa é a grande função do jornalismo. A gente apura, a gente verifica se aquela informação é verdadeira antes de colocar no ar. A gente não coloca no ar uma informação que chegou e simplesmente, sem essa apuração, a gente exibe no jornal. Não acontece isso não. Tem que ter uma apuração para saber se aquilo ali é verdade. Existe uma grande responsabilidade, porque a gente pode estar colocando uma mentira no ar que vai prejudicar uma pessoa. E existem casos, inclusive, de pessoas que perderam bens materiais, pessoas que faliram negócios porque informações falsas foram divulgadas. Então isso é muito preocupante. Então quero terminar agradecendo pelo convite, pelas professoras que me convidaram. Um grande abraço para vocês. Galerinha, para encerrar também, eu quero dizer o seguinte: quando eu era criança, que eu tinha a idade de vocês, muita gente falava que eu não ia conseguir virar jornalista, que isso era muito difícil. Então o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: foquem no sonho de vocês, pensem no que vocês querem ser quando crescer e não desistam. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Ninguém pode impedir vocês de sonhar, ninguém pode impedir vocês de chegar onde vocês querem, beleza? Me seguem lá nas redes sociais, entra no meu Instagram, pode me seguir, podem mandar mais perguntas também que eu respondo para vocês. Tchau! Aprendemos com o nosso convidado que o jornalismo busca sempre notícias verdadeiras. Pensando nisso, não poderíamos deixar de relatar o assunto do momento, o Covid-19. O Covid-19 pertence a um grupo de vírus que infecta nossas vias respiratórias. Em 1965, esse vírus foi descrito como corona em decorrência de uma aparência semelhante a uma coroa. E você já está sabendo como combater o coronavírus? A repórter Andréia Morim dará umas dicas. Estamos aqui, direto da Escola São Camilo de Lete, para relembrarmos um pouco das formas de prevenção do Covid-19. Primeiro, usar sempre a máscara e quando for tirá-la, sempre pela alça, para não haver nenhuma contaminação. Lavar bem as mãos com água e sabão e, se não tiver água por perto, usar o álcool em gel, que é uma boa medida de proteção.
evitar aglomerações, ou seja, lugares com muitas pessoas, limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência. Quando estiver em lugar público, evite tocar o rosto, compartilhar comidas e bebidas, não. E objetos pessoais, também não. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje. É com vocês, Karina e Flávia. É isso aí, continue se cuidando. Até a próxima, tenha um excelente dia!